pessoas, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Então vamos lá. Quem fala é o professor Cleiton Lopes. Trabalho aqui no Colégio ArteSeb com a disciplina de Química A. Pessoas queridas, por favor, tenham em mão o seu livro, ok? Do nosso material, que está relacionado à nossa aula de número 28. Logo, o tema da nossa aula vai ser a relação das variáveis de estados para pressão, volume e temperatura. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar a trabalhar isso. Bom, pessoas queridas, se vocês relembrarem todas as nossas 3 últimas aulas, onde envolveu o conteúdo voltado para pressão, volume e temperatura, que seriam as nossas 3 grandezas aplicadas diretamente a um gás. Olha que legal. E tio, agora que o senhor falou isso, eu lembrei. Ah, você lembrou? Lembrei que o senhor trabalhou algo chamado de isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Sim, senhor. Logo, cada uma dessas grandezas que foram trabalhadas, elas foram aplicadas uma coisa chamada de constante. Então, entre pressão, volume e temperatura, nós tivemos que colocar um deles sempre em uma constante e viemos trabalhando a aplicação de cada um deles individualmente. Dessa maneira, você vai verificar as seguintes regrazinhas voltadas. Primeiro, isotérmica, trabalhamos a ideia de variar pressão e volume. Logo, galera, vocês devem lembrar que sempre quando trabalhamos uma pressão, ou um volume, ou uma temperatura inicial, também vamos ter que encontrar os seus valores para pressão, volume e temperatura nas características finais, tá bom? Logo aqui, tio, eu posso verificar que pressão e volume estão sendo inversamente proporcionais. Dessa maneira, nós vamos ter uma das nossas grandezas constante. E logo, a grandeza que vai estar localizada dentro dessa projeção aqui será a nossa temperatura. Então, tio, a temperatura será constante para as nossas isotérmicas. É isso aí, galera. A gente já trabalhou isso. Já sim, senhor. Eu lembro muito bem nas nossas últimas aulas. Então, beleza. Então, vamos continuar. E aí a gente precisa lembrar outras partes, tais como isobárica, aonde teremos as variações entre volumes e temperatura. Lembrando, volume inicial, temperatura inicial, em relação ao seu volume final e temperatura final. Tá bom? Logo, se verificarmos a projeção do nosso gráfico, teremos então um gráfico que dimensiona uma proporção diretamente para eles. Ah, professor, então eles serão diretamente proporcionais? Sim, senhor. Lembrando que este eixo na sua projeção ficará para a nossa pressão. Por quê, professor? Porque é baixo cá para nós. E volume e temperatura está variando. Então, nessa projeção, a nossa pressão será constante para as nossas isobáricas. Beleza? Beleza. E a nossa aplicação voltada para as isovolumétricas. Então tá aqui, tio, ó, isovolumétricas. Isso mesmo. Quem é que vai sofrer variação nas isovolumétricas, professor? Pressão e temperatura. Logo, eles serão diretamente proporcionais. Dessa maneira, podemos dizer que a projeção do nosso eixo voltado para o gráfico será para o nosso volume, aonde o nosso volume ficará constante. Beleza, professor? Legal, gostei. Isso daí vocês já viram em todas as nossas 3 últimas aulas. Agora o tio vai falar sobre a relação dessas 3 grandes grandezas aplicadas com a isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Logo, pessoas, vocês precisam entender que quando a gente unir essas 3 aplicações, essas 3 formulazinhas, essas 3 regrazinhas, nós vamos aplicar aqui. Vamos construir um meio
aonde as relações dessas variáveis para esses estados que nós temos aqui podem ser uma transformação qualquer para qualquer tipo de gás que nós pretendemos encontrar. Tio, eu não consegui compreender essa parte. O senhor pode me explicar de um jeito bem mais simples? Sim, senhor. Nós vamos agora construir uma forma de característica geral, aonde vai envolver todas essas três aplicações, e com essa fórmula nós podemos transformar qualquer um desses bases que nós temos aqui, isobárica, isotérmica e isovolumétrica, dentro dessa fórmula. Ou seja, eu posso achar qualquer um dos resultados, dependente da sua questão, que nós vamos encontrar ou volume, ou temperatura, ou pressão. E tio, como é que a gente faz para encontrar essa fórmula? Gente, essa fórmula é bem simples. Ela é nada mais e nada menos do que a somatória de todas essas fórmulas, aonde nós vamos ter pressão inicial, volume inicial, sobre a nossa temperatura inicial. Logo, eu vou produzir um produto final, um volume final e uma temperatura final. Ah, tio, beleza. Então, tio, se eu quiser aplicar qualquer uma desses pontos voltados para as nossas grandezas em temperatura, pressão ou volume, eu posso utilizar essa fórmula? Sim, senhor. Ela será a nossa forma de equação geral dos nossos gases. E com essa fórmula nós podemos fazer qualquer transformação em relação a essas três grandezas. Tio, eu gostei, mas eu queria lhe perguntar algo, professor. Tá bom, pode dizer. Se eu vou trabalhar essas três grandezas, pressão, volume e temperatura, e a quantidade de gás que vão participar, gente, a quantidade de gás, coloca aí, ó, a quantidade de gás, ou a quantidade de mols das nossas moléculas ou das partículas que vão participar, sempre ficarão constantes para nós. Beleza? Ah, tio, então eu já lembrei. A quantidade de gás que vai participar da ação ou do mecanismo não vai sofrer variação. Não. A quantidade de gás permanece. Quem vai sofrer variação vai ser as nossas pressões, os nossos volumes e as nossas temperaturas. Ok? Ok. E tio, então eu posso utilizar a equação geral dos gases, que vai incluir todos esses, para fazer qualquer um desses cálculos voltado aos gases em relação à sua quantidade de moléculas que tem que estar constantes? Sim, senhor. E aí, tu vai falar assim: ei tio, por que o senhor não ensinou essa fórmula aqui antes? Cara, se liga aqui, ó. Era necessário que você conhecesse a aplicação individual de cada uma para poder interpretar a aplicação dessa fórmula na sua equação geral. Olha como é simples. Então, espera aí. Vem aqui comigo e vamos verificar uma aplicação geral dessa fórmula em um dos nossos gráficos. Aí tu vai falar assim: eita tio, parece complicado. Não é complicado. Segue aqui contigo. Nós temos aqui um gráfico onde estamos tendo as relações de pressão e volume. E aí, nesse gráfico, ele vai te pedir alguns pontos, tipo, eu gostaria de saber se do ponto D até o ponto A, que seria dessa interfacezinha até essa outra aqui, ele pode ser isotérmica, isovolumétrica ou isobárica. Ah, tio, e como é que eu vou conseguir fazer isso? É bem simples. Vamos verificar aqui da seguinte maneira. Olha só isso. O ponto D, ele inicia nessa extremidade aqui. Olha só que legal. Se você verificar o ponto D e ele se deslocando do D para o A, você pode perceber que
entre o D e o A, ele teve uma variação aonde? Em sua pressão. Ô, professor, legal. Mas, olha que bonito, se você verificar já esse eixo entre D e A, esse ponto aqui não teve nenhuma variação, ele permaneceu-se constante. Então, professor, se ele permaneceu constante para esse ponto aqui, ele está dizendo que essa reação entre D e A é um ponto isovolumétrico. Ok? Tio, mas por que vai ser isovolumétrico para nós? É bem simples, galera. É porque o seu volume está constante. Ah, tio, beleza, eu entendi isso aqui. Agora, tio, me mostra aqui a relação entre o ponto A e o ponto B e seu nível de deslocamento. Então tá aqui, ó, o ponto A até o ponto B. Gente, vamos verificar o que foi que ocorreu aí, tá bom? Vamos ver aqui. Eu vou agora usar o pincelzinho vermelho e vamos notar isso aqui, ó. O percurso do A até o percurso do B. Olha que legal. Se vocês verificarem, eles tiveram um deslocamento, uma variação para a sua pressão. Não foi isso? Sim, senhor, professor. Opa, então se ele teve uma variação nessa pressão, nós já não temos a pressão constante. Fechou? Fechou. Mas, se você verificar a trajetória do nosso eixo aqui, ó, do gráfico que foi projetado, ele também teve uma distância bem perfeita entre o ponto A e o ponto B. Então eu vou seguir aqui, ó, o ponto A, novamente, ó, onde ele se encontra, e agora verifica aonde se encontra o nosso ponto B. Olha que legal. Se você verificar, ele também teve uma variação aonde? No seu volume. Se ele teve uma variação na pressão e teve uma variação no seu volume, gente, então significa algo, que esse nossa projeção gráfica aqui vai ter um ponto que vai ficar constante. E qual seria esse ponto, professor? Temperatura. Olha só aqui, a projeçãozinha dele, ó. Tá vendo? Então, professor, esse gráficozinho, esse eixo que nós estamos vendo aqui, a temperatura dele está constante. Então, se a temperatura dele estiver constante, ele vai ser uma isotérmica. Eu vou colocar aqui verdinho também, né? Tá legal? Isotérmica. Mandou bem, gente? Pronto. Agora vamos fazer a relação entre o ponto D e C. Então vamos fazer essa relação? Olha como vai ser isso. Se você verificar aqui o ponto B até o ponto C, pessoas, notem que a relação do ponto B, olha só isso, em relação ao ponto C, ele teve apenas a variação aonde? Na sua pressão. E o seu volume permaneceu constante. Então, tio, dessa maneira, eu posso confirmar que a relação entre o ponto B e o ponto C vai ser isovolumétrica para nós. É isso aí, vai ser isovolumétrica. Fechou? Foi difícil? Não, foi tranquilo. Professor, então conclui aqui a relação entre o ponto C e o ponto D. Cara, se ligam. O ponto D, olha aqui onde ele está. E o ponto C, eu vou trazer esse eixozinho aqui, ó. Tá vendo? Se vocês verificarem, o ponto D e o ponto C teve uma variação de sua pressão. Opa, perfeito. E também, se eu verificar em relação ao meu eixo de volume aqui, ó, volume ponto D e o volume ponto C, ele também teve uma variação nessa sua trajetória. A única coisa que não alterou aqui foi a sua temperatura. Então, tio, eu posso também confirmar que entre o ponto C e D, ou vice-versa, ele vai ser isotérmica para nós. Beleza? Beleza. Foi difícil?
Não, tio, foi bem interessante. Então se liga, vamos lá, vamos tentar fechar essa parada agora aqui. Aprendemos todas as nossas grandezas voltadas para pressão, volume e sua temperatura constante, ou volume constante ou pressão constante. Não foi isso? Foi. Construímos a equação geral que nós podemos utilizar para fazer a transformação qualquer em relação a essas três grandezas. Lembrando, só pode ocorrer essas transformações se a quantidade do nosso volume, a quantidade do nosso gás, tá? Corrigindo aí, a quantidade do nosso gás estiver constante, não vai sofrer alteração essa sua quantidade. E a partir de então, aplicamos ela em uma das nossas projeções de gráficos. Foi legal? Foi beleza? Então vamos imaginar algo bem interessante. O tio vai apagar aqui, né? Pronto. Tá aí. E vou trazer as seguintes informações bem rápidas para a gente concluir. Eu posso ter aqui um ponto inicial, aonde nesse meu ponto inicial eu vou estar com uma pressão de 1 atm, beleza? E aí, tio, coloca um volume, tá? Eu vou colocar aqui um volume de quanto? De 10 litros, pode ser? 10 litros. E vamos colocar aqui uma constante para a nossa temperatura, né? Uma constante para a temperatura não, vamos colocar um valor para a temperatura, professor. 200 kelvins. E aí tu precisa entender algo. Quando a gente trabalha pressão e volume, gente, vocês podem trabalhar em qualquer unidade dessas grandezas. Tu pode trabalhar a pressão em atm, pode trabalhar em litros por mercúrio para nós, pode trabalhar em pascal. O volume tu pode trabalhar em ml, em litros, centímetros cúbicos, metros cúbicos e assim por diante. A única unidade de grandeza que não vai alterar é a temperatura, tá bom? Se a temperatura vier em graus Celsius, você vai ter que converter ele para Kelvin, porque é a nossa temperatura em caracterização científica, então sempre vai ser em Kelvin. É o único que você não pode alterar dentro de uma questão, tá bom? Então vamos lá. E o nosso segundo frasco aqui, o segundo ponto, vamos dizer o seguinte, eu vou ter também a minha pressão, e aí eu vou fazer algo. Eu quero encontrar essa pressão, então eu vou ter aqui os meus pontos iniciais e a minha pressão de característica final. Eu vou colocar aqui o meu volume também, que será a final. Manda para mim aí um volume bem legal. Professor, se aqui é 10, coloca 5. Então tá bom, vou colocar aqui, ó, 5 litros para nós, ó. As unidades são iguais. Ei, tio, e a temperatura final? Cara, não sei qual seria uma temperatura final. Pensa aí comigo. Ah, tio, vamos aplicar algo. Se o senhor colocou aqui 10 litros e diminuiu a metade para 5 litros, então se a temperatura aqui for 200 Kelvin, a gente podia dobrar essa temperatura. Pode ser? Cara, se tu quer, eu vou colocar. Pronto. 400 Kelvins para nós. Fechou? Fechou. E agora, tio, como é que nós vamos resolver essa daqui? Cara, é bem simples e top. Você vai utilizar a fórmula da equação geral, né? Dividir, olha que legalzinho. Pronto. Pressão final, volume final e temperatura final. Como nós vamos fazer? Substituir o valor. 1, né? Que vai ser a pressão inicial, vezes 10, dividido por 200, que vai ser igual a pressão final, que é o que nós estamos procurando, vezes o meu volume, que é igual a quanto? A 5, dividido por quanto? Por 400. Tá aí. E tio, vai ser difícil concluir essa resolução? Não, galera. Olha só isso. Vamos colocar ele aqui do ladinho, né? Prontinho. E agora vamos montar aqui a nossa equaçãozinha, que vai ser bem rápido. Eu posso dizer que pressão, opa, tio, coloca aí o pincel verde, porque o seu começou verde, tá bom, meu aí, ó. Pressão, vou passar para esse lado aqui que fica melhor para vocês visualizarem, né? Eu tenho a minha pressão, que vai ser o que, tio?
multiplicado para nós por quem? Pelo nosso 200 e 400 ali. Vamos lá. 10 vezes 400. A pressão que foi multiplicada por 200 e por 5 a gente vai passar dividindo, né? Pela regrazinha vocês mandam bem pra caramba aí na matemática, olha só. 200. E logo nós podemos confirmar que a nossa pressão final, galera, vai ser igual a quanto? A 4 atms. Olha que legal. Então, tio, eu posso utilizar a fórmula da equação geral, sim senhor, para resolver qualquer questão que envolva as minhas três grandezas, pressão e volume e temperatura, sim senhor. Mas não esqueça, ele só pode resolver isso se a sua quantidade de gás estiver constante para nós. Beleza? Beleza. Então, galera, de já eu agradeço muito a participação de vocês por estar assistindo a nossa aula. E fique sempre atento na sua agenda online, porque a gente sempre vamos estar encaminhando alguma atividade para vocês por lá. Valeu, pessoas, Sil, e até o nosso próximo encontro.